Obrigado, Lino, pelas informações. O assunto agora realmente, eu poderia dizer que é desagradável. E numa data importante, nós convidamos o presidente da OAB do Estado de Mato Grosso, doutor Leonardo Campos, para estar aqui conosco. Doutor Leonardo, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Doutor Leonardo, eu confesso que eu nunca vi o Estado de Mato Grosso tão achincalhado politicamente por conta dessa corrupção que parece que não tem fim. Como é que o senhor está acompanhando enquanto cidadão, morador aqui, residente de Mato Grosso, enquanto principalmente presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Mato Grosso? Boa tarde, Agnello. Boa tarde a todos os telespectadores do SBT Comunidade. É sempre um prazer estar aqui no seu programa. Obviamente que nós não gostaríamos de estar aqui no seu programa nestas condições. Gostaríamos de estar aqui cumprimentando, por exemplo, a advocacia pelo mês do advogado, que vamos encerrar no próximo domingo com a corrida da advocacia, falando dos projetos da Ordem, da luta da Ordem em defesa da sociedade. Mas o momento... O senhor tem feito muito bem. Diga-se de passagem, doutor Leonardo tem desenvolvido e desempenhado um papel à frente da Ordem dos Advogados do Brasil, como há muito tempo não víamos aqui no Estado. Tem sido combativo mesmo nas ações que envolvem principalmente as corrupções, os desvios e os desmandos aqui do Estado. Com certeza. Então era isso que a gente pretendia estar aqui comemorando, fechando. Mas infelizmente o dever, a responsabilidade nos chama num caso de, vamos dizer assim, de vergonha nacional. Eu acho que hoje cada cidadão mato-grossense, cada cidadão cuiabano está envergonhado, está impactado, está chocado com as imagens que foram veiculadas ontem. Acho que a gente precisa fazer uma completa revisão no sistema político. Esse sistema político está falido, a prova de tudo isso é o que vem sendo desvendado aí na Operação Lava Jato, um novelo que se puxou e não consegue se enxergar o fim. E isso é reproduzido aqui em Mato Grosso também. Nós estamos também. vendo as imagens, essas imagens chocaram, essas imagens foram apresentadas pela Rede Globo, ontem Rede Nacional, e está aí viralizada no país inteiro. Nós estamos vendo aí ex-deputados, nós estamos vendo aí homens públicos, nós estamos vendo, por exemplo, um procurador do Estado, enquanto exercia a função de deputado estadual do período de 2010 a 2014. Lamentavelmente, a cena do nosso prefeito municipal hoje, Emanuel Pinheiro, a cena do deputado federal Ezequiel Fonseca, do Partido Progressista, né? Enfim, doutor Leonardo, diante dessas cenas, o que nós podemos esperar do próximo capítulo? Agnello, a Ordem tem por princípio não condenar ou pré-julgar ninguém. Em que pese serem, como eu disse, chocantes, impactantes, fortes as imagens, a Ordem dos Advogados do Brasil ela não tem partido político. Ela não é situação, ela não é oposição. O partido político nosso é a OAB e a nossa ideologia é a Constituição na defesa da sociedade. Então a Ordem neste momento é um momento, repito, em que pese o impacto, em que pese serem chocantes as imagens, não nos é dado dentro do devido processo legal, dentro do Estado de Direito, fazer pré-julgamento. Por isso, neste momento, é um momento de ter muita serenidade, principalmente as instituições sérias da sociedade civil, como é a OAB. De ter muita serenidade e maturidade para que possamos analisar os casos, dar oportunidades a essas pessoas que foram veiculadas no vídeo e outras mais que poderão vir a se explicarem. Isso elas devem. Uma explicação à sociedade, se é que existe explicação. Então, qual a primeira ação da Ordem? Nós protocolaremos ainda agora, no primeiro horário à tarde, um pedido ao ministro Luiz Fux para que levante o sigilo da delação premiada ou da colaboração premiada do ex-governador Silvão Barbosa. O que é levantar o sigilo? Para que seja possibilitado a todos, indistintamente a todos, terem acesso ao que se falou, de quem se falou e a forma como era engendrado esse sistema de corrupção aqui em Mato Grosso. Porque até agora, o que tudo indica, só a Folha tem e a Rede Globo, né, que estão apresentando essas delações. Eu ia, inclusive, lhe perguntar se a OAB ia tomar uma providência com relação a isso, porque é algo que precisa agora tornar público para todos os veículos de comunicação, até mesmo porque todos alegam não ter conhecimento de absolutamente nada. Agora, essas delações, da maneira como elas estão acontecendo, é um procedimento padrão, legal, doutor Leonardo, porque muitas das delações até agora não foram apresentadas junto a elas provas, evidências como esses vídeos que nós estamos vendo aí, vamos ver novamente agora.
Aguinaldo, é importante apenas voltar um passo atrás. Qual que é o objetivo da ordem ao pedir a quebra do sigilo ou o levantamento, o afastamento do sigilo dessas delações? Primeiro, o respeito ao princípio da publicidade e acesso à informação. É direito da sociedade mato-grossense, é direito do cidadão mato-grossense ter conhecimento do que se falou das autoridades que estão no exercício numa função pública de Mato Grosso. Este é o primeiro ponto. Então nós precisamos, na defesa do direito do cidadão, permitir que esse cidadão, ainda em vista do processo eleitoral de 2018, tenha conhecimento de tudo que foi dito pelo ex-governador Sival Barbosa. Segundo, nessa esteira e na responsabilidade que cabe à ordem de não fazer pré-julgamento e de garantir ampla defesa e contraditório, é direito também dos citados na delação premiada do ex-governador Sival Barbosa, independente do partido, independente da autoridade, que tem o direito de se explicar, tem o direito de prestar os esclarecimentos para a sociedade. E por fim, obviamente, que o sigilo dessa delação premiada, venhamos e convenhamos, já foi afastado há muito tempo, porque o que se percebe é um vazamento seletivo para alguns veículos de imprensa e que isso vem sendo feito a conta-gotas. Cada dia uma notícia. Ora, se existe esse acesso por parte de determinados veículos, o sigilo já foi violado ou quebrado de há muito tempo. Com certeza. Portanto, não pode o cidadão mato-grossense ser o último a saber. Com certeza. Ele precisa ter amplo acesso a essas informações para que não paire uma dúvida de quem são as autoridades e as extensões dessas autoridades que estão sendo mencionadas por esse depoimento. Porque até hoje, ou melhor, até ontem, nós não tínhamos noção, sabia-se que poderia existir vídeo de A, B ou C, mas não sabia de quem. Apareceu esses deputados, existe a informação de que no total são 9, existe informação de outros políticos, de outros órgãos. Membros do Tribunal de Contas do Estado, membros do Tribunal de Justiça, classe empresarial. Aonde isso vai parar, doutor Leonardo? Nós fomos às ruas conversar com a população para ouvir esse sentimento da população cuiabana, o sentimento da população mato-grossense com relação a essa situação vexatória, politicamente falando, pelo qual o Mato Grosso passa nesse momento. Vamos acompanhar aí na tela. A minha opinião é que espero que a Assembleia Legislativa não venha montar CPI em cima desses fatos, para que não venha gerar fundos para os deputados. Então, esperamos que deixe na mão do Ministério Público para resolver esses problemas. Senão, o nosso Estado estará tendo umas contas bancárias muito altas daqui por diante, se nós ficar entrando nesses assuntos dessas roubarias, desse distúrbio que houve no nosso Estado. Realmente é uma vergonha para o nosso estado de Mato Grosso, carente da saúde, da segurança pública e os nossos governantes metidos em corrupção. É uma vergonha, realmente. É uma coisa feia para o nosso estado, é uma coisa assim que o estado não merecia. Mas infelizmente está ocorrendo em todos os estados e justiça será feita. Olha, sinceramente, a gente fica admirado, né? Porque a gente que nasceu e criou aqui em Cuiabá, é uma coisa triste, né? Eu não esperava isso e a gente fica até na incerteza das próximas eleições, quem que a gente vai colocar no poder. A gente fica indignado, ainda mais a gente que é cuiabano, nascido e criado aqui, radicado aqui. É uma tristeza, sinceramente, eu não esperava isso e eu fico até sem palavras para falar, porque eu sempre fui uma pessoa que deseja o bem para todo mundo, né? Eu não esperava isso, sinceramente. Foi uma péssima vergonha para nós, cuiabanos, né? Passa que passar aquele assalto que eles vão preso, dá o que dá, fica na boa. Vai um pai de família roubar uma galinha lá, vai preso, eles não. Foi péssima vergonha para mim, eu achei. É uma pouca vergonha para o nosso Brasil. Nós estamos precisando de pessoas mais competentes para poder organizar a nossa vida. Eu acredito que assim que conseguir organizar a vida, no caso, de uma pessoa humana, se entrar pessoas mais sérias, eu acho que a nossa competência, o brasileiro vai ser uma pessoa muito mais feliz no mundo que nós vivemos. Olha, achei uma coisa muito triste para a nossa capital, para o nosso estado. É deplorável tudo isso e eu estou decepcionada mesmo. Que a gente acredita muito nos políticos, a gente vota pensando que a gente está votando numa pessoa séria e acaba vendo uma coisa dessa, a gente fica muito triste. Cara, pra mim é uma coisa injusta, né? Porque a gente morre de trabalhar, a gente nunca consegue nada, dá um pouco de prioridade pros caras pra ver se melhora a saúde, a educação, entendeu? Aí acontece um negócio desse aí, entendeu? Independente do prefeito aí, que você vê que eu mesmo votei nele no primeiro e no segundo turno. Aí você vê uma vergonha dessa daí, pra gente é um fracasso, não é verdade? Eu acho, assim, que é uma sacanagem, né? O que recebeu dinheiro público, assim.
uma sacanagem, né? Porque tanta gente precisando de dinheiro e dinheiro do jeito que tá, né? E recebendo dinheiro público desse jeito não tá certo. Não, eu acredito que o Brasil está precisando de fazer uma limpeza nessa classe política, porque ninguém suporta mais essa coisa aí de tanto dinheiro desviado. É uma coisa impressionante. Você olha, você fica até com nojo de abrir a televisão. Só dá essas notícias. É desvio de dinheiro daqui, é desvio dali, ninguém aguenta mais. A coisa perdeu o rumo mesmo. Doutor Leonardo, fica evidente o sentimento de tristeza, de decepção, de frustração, né, de revolta na população. Nós ouvimos aí várias pessoas. As imagens que nós mostramos aí nos vídeos, as imagens que foram apresentadas em nível nacional e que estão viralizando por aí, representam o período de 2010 a 2014, onde todos eram, no momento, deputados estaduais. Ali nós temos 2 prefeitos, ali nós temos um deputado federal. Estas imagens podem, de alguma maneira, fazer com que estes hoje que ocupam cargos públicos, no caso o prefeito Emanuel Pinheiro, no caso a prefeita Luciane Bezerra de Joara, no caso o deputado Ezequiel Fonseca, possam vir a perder os seus respectivos mandatos? Olha, Aguinaldo, essa é uma informação ou uma resposta, como eu disse no início da minha fala, nós temos que ter muita maturidade e muita serenidade. Obviamente que essa delação, ela foi feita no bojo de um processo. Existe um processo tramitando a nível do Supremo Tribunal Federal. Com certeza, os desdobramentos dessa delação, obviamente, como você disse, com a respectiva comprovação, desdobrarão em eventual operação, eventuais denúncias a serem proferidas pelos órgãos competentes. Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e etc. Então isso ainda terá desdobramento, ou melhor, só terá desdobramento porque até agora ainda não teve. Até agora o que nós estamos tendo conhecimento são vazamentos de imagem e informações da colaboração ou delação premiada feita pelo governador Chuval. Nem o termo da delação não é conhecido da população. Entendi. Então nós temos que ter muita cautela, obviamente, para saber o que vem por aí diante das informações que já são de conhecimento, por exemplo, do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal hoje e o ministro Luiz Fux são quem detém essas informações. Então, a partir daí, obviamente, que eles darão o direcionamento de como isso será conduzido. Nós temos, por exemplo, na delação do ex-governador, autoridades com foro perante o Supremo Tribunal Federal. Então, esse processo provavelmente será desmembrado. Que é o caso, por exemplo, do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e o ministro Fux, doutor Leonardo, disse que essa situação que envolve a corrupção aqui em Mato Grosso, ela é muito pior do que nós imaginamos. Ela foi até intitulada como Lava Jato Pantaneira, algo monstruoso. O que nós podemos esperar diante de uma cena que envolve praticamente todas as personalidades políticas importantes do Estado? Aí você percebe o quão complexas são essas informações. Nós temos, por exemplo, as autoridades com foro, as autoridades federais que possuem foro no Supremo Tribunal Federal. Nós temos ali, no vídeo que foi mostrado, pessoas que não mais ocupam cargo. Aí o foro competente é a primeira instância. Nós temos outras que ocupam cargo que foram ao tribunal. Outras que o foro pode ser o STJ, se houver determinadas autoridades com foro limitado ao STJ. Então, tudo isso, em que pese a sociedade estar ávida por uma resposta, nós precisamos saber os desdobramentos e as imputações e até mesmo a extensão da delação do ex-governador Chuval Barbosa. Muita gente nos pergunta de crime de responsabilidade, do impeachment, está tão na moda do impeachment. Isso é um crime que é apurado pelas casas legislativas. Nós temos que diferenciar muito bem. Existe a ação penal, cuja titularidade é do Ministério Público, ela pode tramitar na esfera federal, na esfera estadual, dependendo do caso. Essa operação, por exemplo, essa delação foi firmada em esfera federal. Então, as ações tramitam nas varas criminais, nos referidos tribunais competentes. Isso é um fato. As ações de cunho político que podem tramitar na Casa Legislativa, aí vai depender de representação pela Comissão de Ética,
de cada conselho. Pedido de impeachment, que a população está ávida. O pedido de impeachment ele se caracteriza, em princípio, por crime de irresponsabilidade no exercício do mandato. Então, tudo isso precisa ser feito uma análise se houve ou não o cometimento desse crime de responsabilidade, caracterizada pela lei de impeachment, que é uma lei de 1950, se aplica ao fato concreto ou não. Então, para isso que eu disse, não adianta agora sairmos fazendo ilações. Sim. Agora é o momento das instituições que têm as suas responsabilidades falarem com responsabilidade. Inclusive, repito e faço questão de deixar isso muito claro, dando oportunidade aos mencionados de se esclarecer se é que existe explicação para cenas tão impactantes. Hoje pela manhã, pessoalmente, eu tentei falar com o deputado Emílio J. Barreto, de Rondonópolis, telefone desligado, não consegui falar com ele e com ninguém próximo a ele. Liguei também, tentando falar com o Alexandre César, não conseguimos falar com o Alexandre César. O celular do deputado Ezequiel desligado, a sua assessoria também não atendeu os nossos telefonemas. Eu conversei pela manhã com o deputado estadual Oscar Bezerra, do PSB, esposo da prefeita Luciane Bezerra, que aparece nas imagens. Ele disse: Aguinaldo, nós vamos provar exatamente tudo o que aconteceu. Ele disse para mim que esse dinheiro ao qual ela está recebendo é uma dívida que Silval Barbosa tinha para com ele. Inclusive, ontem ele esteve sentado comigo aqui, doutor Leonardo, e falou exatamente disso, né? Que o Silval Barbosa deve uma quantia para ele, chamou o Silval Barbosa até de caloteiro, porque não pagou ele até agora, e esse vídeo seria exatamente o momento em que ela estaria recebendo essa quantia. Daqui a pouco eu vou mostrar, ainda na sequência do programa, uma matéria no site Mato Grosso Mais, onde tem uma fala dela. Agora, isso com certeza vai ter que ter uma boa explicação, porque o desgaste político e o desgaste público para todos é visível a partir de agora. Aguinaldo, e muitas vezes posso até estar sendo repetitivo, mas é isso que a gente precisa. Nós precisamos agora, nesse momento, de responsabilidade. As imagens, repito, são impactantes, são fortes, envergonham, em princípio, todos nós, cidadãos deste estado, principalmente cuiabano, por ser autoridades daqui, por serem deputados da região, e é muito impactante, é muito forte essa cena, de modo que cada um de nós hoje temos aí uma vergonha nacional estampada em nosso peito e nosso coração. E, obviamente, sem fazer qualquer pré-julgamento, é preciso, dentro do Estado de Direito que vivemos, e deve ser assim, a democracia só se sustenta no Estado de Direito, dar a oportunidade a essas pessoas de dar explicações. Como você disse e constatou, essas pessoas, depois dessas divulgações, repito, seletivas, já estão praticamente condenadas pela imprensa local. Nós vimos a opinião da sociedade. Agora, eu te pergunto, nós precisamos ter acesso a essas delações para saber a extensão dela e oportunizar esses nomes mencionados a vir a explicar. Repito, se é que existem explicações para essas cenas que foram mostradas. Tentamos falar também com o prefeito Emanuel Pinheiro, nós não conseguimos, falei com a sua assessoria e a assessoria disse que assim que ele chegar a Cuiabá, ele está em viagem ainda, assim que ele chegar em Cuiabá, obviamente ele vai conversar com a imprensa e procurar explicar exatamente tudo o que corresponde às imagens aos quais ele é mostrado. Doutor Leonardo, muito obrigado pela sua participação, confiamos no trabalho da OAB, o senhor tem feito um trabalho muito sereno e ao mesmo tempo contundente do ponto de vista de que a OAB precisa, obviamente, representar não só os advogados, que é a sua finalidade principal, mas também representar a sociedade, porque é um órgão, obviamente, de defesa também da sociedade. Nós temos procurado, Aguinaldo, eu aproveito aí o espaço, o importante espaço do seu programa, do SBT Comunidade, para dizer que a Ordem está à disposição. E como eu disse no início da minha fala, toda vez que o Brasil precisou, a Ordem não se furtou de ajudar o Brasil. E aqui em Mato Grosso isso não tem sido diferente. Nós temos aí um colégio de presidentes das nossas, composto pelos 29 presidentes das nossas subseções, extremamente aguerrido, extremamente defendendo a sociedade mato-grossense em todos os seus rincões. Nós temos aí as comissões da Ordem trabalhando a todo vapor, são mais de 48 comissões. Nós temos o Conselho Seccional, órgão máximo da OAB, deliberando não só assuntos relativos à advocacia, mas assuntos relativos à defesa da sociedade. A questão dos grampos é uma prova dela. O impeachment dos dois presidentes, tanto da Dilma como do pedido do impeachment do presidente Michel Temer, foi capitaneado pelo sistema OAB. Enfim, é a Ordem trabalhando na defesa da sociedade. E nesse caso,
tenha certeza e a garantia à sociedade que não será diferente. O primeiro passo será dado agora, ter conhecimento exato da extensão e das autoridades envolvidas na delação do ex-governador Sival Barbosa. É um direito constitucional do povo brasileiro, do cidadão mato-grossense. Nós precisamos saber até onde vai essas delações, quais são as provas que acompanham e solidificam essas delações e permitindo no outro norte que essas autoridades mencionadas venham a público explicar. Em hipótese alguma, a ordem vai permitir o pré-julgamento, ainda que as imagens sejam chocantes como foram. Com então, certeza. muito obrigado pelo espaço e a ordem encontra-se à disposição de toda a sociedade. Conversamos com o Dr. Leonardo Campos, presidente da OAB do Estado de Mato Grosso.